Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. E o tema dessa noite é: celeiros fartamente cheios, lagares transbordarão de vinhos. Encontraram? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Deus fala com seu povo através de Salomão e diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e você ficará cada vez mais pobre. O que você honrar a Deus vai fazer falta, a tua vida vai ser um problema. É isso que está escrito na Bíblia? E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor agora. Ah, Senhor Jesus Cristo, Santo Deus, aqui estamos nós reunidos, mais uma vez no domingo, honrando o Teu dia, considerando o domingo digno de honra. Poderíamos estar agora em casa descansando, poderíamos estar diante de uma televisão, poderíamos estar passeando num shopping, na beira-mar, no cinema, poderíamos estar reunidos com família, com amigos, mas estamos aqui porque o Senhor disse que nesse dia nós não devemos fazer a nossa vontade, mas a Tua vontade. E por isso queremos nessa noite ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos desesperadamente ouvir do Senhor, para abençoar a nossa vida, para possibilitar consertos, para exortar quem precisa ser exortado. Então fala através de mim, usa-me, inspira-me, capacita-me, para que eu possa explanar a Tua palavra, mas explanar a Tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja explanada, explaná-la com verdade, e que ela venha a trazer grandes bênçãos sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, e o Teu nome engrandecido e o Teu nome glorificado. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, a Bíblia Sagrada, ela é Deus falando, ela é a palavra de Deus, mas é Deus falando com a igreja, é Deus falando com o seu povo. A Bíblia não é um livro escrito para pessoas incrédulas, não é para quem está fora da igreja, é para quem está dentro da igreja. Deus fala com a igreja através desse livro aqui. Então, Deus está dizendo ao povo dele: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Está falando aqui de dízimos, está falando de oferta, está falando de bom samaritano, está falando de louvor, está falando de ser diácono, de ser ministro, e tudo, aqui abrange tudo. Aí ele diz: e se encherão fartamente os teus celeiros,
e transbordarão de vinho os teus lagares. O que significa esse se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares? Isso significa uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, uma vida onde você vê a provisão de Deus. Não é necessariamente uma vida de riqueza. Não é que a pessoa vai ser rica, vai ser milionária. Ela pode até ser, se Deus desejar. Se for da vontade de Deus que você seja uma mulher rica, um homem rico, isso vai acontecer. Não precisa nem você correr atrás, o próprio Deus vai fazer. Mas na verdade, quando ele fala que se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, ele está dizendo que se você honrar a Deus, Deus vai prover cada uma das tuas necessidades. Não vai haver necessidade na tua vida. Não vai haver miséria. Porque hoje, com a revelação da graça de Deus, eu sei, hoje eu estou absolutamente convicto, que quando há miséria, quando há necessidades extremas, quando há uma pobreza, né? Tudo isso é fruto de uma vida de desobediência a Deus. Hoje eu sei disso. Antigamente eu achava que era o diabo. Achava que era o demônio que trancava os caminhos, que fechava as portas, que impedia da pessoa prosperar, que não deixava a pessoa ser bem-sucedida. Hoje não. Hoje eu sei que quando uma pessoa está dentro de uma igreja e ela não prospera, e ela não é bem-sucedida, as coisas não acontecem de uma maneira positiva na vida dessa pessoa, as portas não se abrem como deveriam se abrir, que isso é fruto de uma vida desregrada, de uma vida de desobediência a Deus. Desobediência a Deus, a palavra, da maneira que os ímpios fazem, e desobediência a Deus, principalmente, no que diz respeito aos dízimos e às ofertas, como a grande maioria do povo de Deus é. A grande maioria do povo de Deus, olha, é infiel a Deus nos dízimos, é mesquinho no ofertar, porque dar uma oferta para Deus não é dar qualquer oferta. Não é só meter a mão no bolso e pegar qualquer coisa e dar uma oferta. Não é isso. Deus não recebe. Você dá, o pastor recebe. Porque eu não sei se você está dando melhor ou não está dando melhor. Mas Deus só recebe quando nós damos o melhor para Ele. Quando você o honra. Quando você o considera. Então, o problema é que normalmente, via de regra, o povo de Deus, ele é ensinado só no sentido de receber. Só ensina o povo de Deus a receber de Deus. Por isso que a grande maioria do povo de Deus, quando vem à igreja, ele já vem à igreja pensando no que é que Deus tem para dar para eles. Emprego, aumento de salário, cura divina, solução de problema de família, né? Um automóvel, uma casa própria. É sempre assim. Mas na verdade, nós quando viemos à igreja, nós deveríamos vir pensando em primeiro lugar, o que é que eu tenho para oferecer para Deus? O que é que eu tenho para dar a Deus? A Bíblia diz que nós não devemos nos apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Então isso é muito importante aqui, viu? Porque disso aqui vai depender a tua prosperidade. Disso aqui vai depender o teu sucesso profissional e etc, etc, etc. O Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes nos seus sermões, nos seus ensinamentos, ele usou algumas ilustrações para ensinar ao povo dele essas regras importantes que o próprio Deus estabeleceu e que são muito preciosas para nossas vidas. Por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, ele ensinou o seguinte, ele disse assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então Jesus aqui está ensinando que tudo aquilo que eu der, eu vou receber de volta. Que a minha dádiva volta para mim mesmo. Só que, olha só, dai e ser-vos-á dado. Esse dai pode ser o amor. Se eu dou amor para as pessoas, eu vou receber de alguma forma amor.
Só que eu vou receber numa medida muito maior do que aquele amor que eu estou dando. Se eu dou perdão, eu vou receber perdão. Se eu sou um homem misericordioso, na hora que eu precisar que as pessoas sejam misericordiosas comigo, Deus vai fazer com que a misericórdia seja abundante. Aqui também está incluído os meus dízimos. Aqui também está incluído as minhas ofertas generosas. Então ele diz: o que você der, você receberá uma medida muito maior do que a medida que você deu. Ele estava dizendo assim: olha, o que você der, você vai receber transbordante, sacudida, sabe? Pastor, o que é isso aí? Generosamente vos darão, transbordante, sacudida. É para caber um pouco mais. Há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, eu morava em João Pessoa, capital da Paraíba, e o meu tio tinha uma criação de galinha. Lá chamava-se granja de galinha, de criar galinha. Muito, eram milhares e milhares e milhares. E nós éramos jovens, eu e meus primos. Aí às vezes dia de sábado ele escalava os 3 rapazes para ir fazer ração, sabe? Então tinha uma máquina grande, e a gente ia, jogava o milho, jogava a medida de vitamina, tinha lá as medidas, as coisas que compunham a ração, né? E a gente preparava a ração, né? Para dar para os pintos, para dar para as galinhas. E aí de noite a gente tinha direito ao carro para sair. Aí eles liberavam o carro para a gente dar as nossas voltas, né? Namorar, etc, etc, etc. Então, pegava aquele saco de 50 quilos. Cabe 50 quilos. Mas como a gente queria deixar ração para muitos dias, a gente ficava socando. Aí o saco fazia isso, ó. Ficava, sabe, inchado. Então quando pesava, ao invés de 50 quilos, tinha 80. Era só para a cabeça 50, mas socava, só faltava rasgar. Quando pesava, tinha 80 quilos. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Então, qual é a regra de Deus aqui? Ele está dizendo: a mesma medida que você usar para dar, seja ela grande ou pequena, será a mesma medida que vão usar para te darem de volta o que Deus quer que você receba. Se você é mesquinho, na hora que você precisar, as pessoas serão mesquinhas com você. A mesma medida que você usa. Ele disse: olha, a mesma medida vão usar para medir o que você vai ter de volta. Então, isso aqui é fundamental. É tão importante isso aqui, que Jesus disse assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado, é mais feliz, é melhor eu dar do que eu receber. Então, tudo aquilo que eu dou a Deus é sinal de honra para Deus. Se eu estou dando da maneira correta, se eu estou dando da maneira que Deus quer que eu dê. Não é dado de qualquer maneira, não é dado de qualquer forma. Por exemplo, eu sou um pastor, então eu tenho que dar para Deus o meu tempo, eu tenho que dar para Deus a minha capacidade, eu tenho que estudar, eu tenho que preparar mensagem, eu tenho que preparar cultos. Eu tenho que fazer isto da melhor maneira que eu possa fazer. Eu tenho que me dedicar 100% à obra de Deus. Eu não posso ser um pastor relaxado. Eu não posso fazer a obra relaxadamente e eu não faço. Por isso que eu sou um pastor que sou exemplo para a igreja. Eu preparo, eu estudo, eu medito, eu invisto na minha vida espiritual. Viu? Eu me dedico por inteiro às pessoas. Para falar comigo não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Se você ligar para mim 1h da manhã, você é pastor, estou numa aflição, preciso da tua ajuda. Posso falar com o senhor? Pode. Você ficar a noite inteira conversando comigo, se for necessário, eu fico a noite inteira conversando com você. Não tem problema nenhum. Então eu faço dessa maneira aqui, ó. Porque eu sei que tudo que eu dou para Deus, se eu estou dando da melhor maneira, eu estou honrando a Deus. Quer dizer, é uma coisa tão importante, que quando você pega aqui a Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, essa ideia de dar, ela está presente na Bíblia 2.308 vezes. Veja a importância disso aqui. Então, a grande verdade é que nós não podemos fugir desse ensinamento
que Deus manda para a igreja através do sábio Salomão. Não podemos fugir disso aqui, irmão Sebastião. Não tem como fugir disso. Sempre que o eleito de Deus se omite de honrar a Deus nesta área, olha, ele vai viver o oposto da promessa divina. Ao invés dele ter os celeiros transbordantes, celeiros fartamente cheios, lagares transbordantes, ele vai ter o oposto. Ele vai ter escassez de recurso, vão vir doenças, ele vai ter filhos rebeldes, insegurança, crises, problemas que muitas das vezes dilapidam o patrimônio da pessoa, imprevisto que vão gerando prejuízo. É tudo o contrário, é tudo o reverso. Então eu quero dizer para você nessa noite, não negligencie a palavra de Deus, não negligencie a Bíblia, não negligencie o que o Espírito Santo está falando com você agora. Não negligencie isso. Porque há pessoas que gostam quando o pastor fala da preexistência com Deus, quando o pastor fala da predestinação, da segurança eterna da salvação, que há nesse mundo duas sementes. Há pessoas que gostam quando o pastor fala da soberania de Deus, que nós fomos chamados, fomos justificados, fomos glorificados, fomos aperfeiçoados para sempre, mas não gostam quando o pastor fala de dízimos e oferta. Parece até que dízimos e oferta não está na Bíblia. Tem gente, quando chega a hora de dizimar e ofertar, levanta para beber água, vai no banheiro como se essa hora não é importante, como se fosse a hora do recreio. Não, isso aí não tem importância. Observe só, pode observar, quando chega a hora de dízimo e oferta, tem gente que tem a cara de pau de ir para o banheiro, de beber água lá atrás, como se aquilo não tivesse nenhuma importância. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que saber, ela tem que compreender, ela tem que discernir que a vontade do Deus da Bíblia para nossas vidas é uma vontade de prosperidade. Deus quer que nós tenhamos prosperidade. Deus quer que nós tenhamos a nossa vida, toda ela abençoada por Ele, as nossas necessidades supridas por Deus. A vontade de Deus é que você tenha uma vida abundante. E esta vontade divina está clara na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Deus não quer que você seja uma pessoa miserável. Deus não quer que você não tenha comida na tua mesa. Deus não quer que você ande com roupa rasgada. Deus não quer que você viva uma vida assim, mas não quer mesmo. Entretanto, irmãos, Deus requer de você honra. Deus quer ser honrado. Diga para o irmão do lado, Deus quer ser honrado, meu irmão. Diga, Deus quer ser honrado. Ele não abre mão da nossa obediência à sua palavra. Não abre mão mesmo. Deus não abre mão. Olha isso desde os primórdios, desde o tempo do Velho Testamento. Abra em Deuteronômio capítulo 29. Eu quero te mostrar algo aqui. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9. Aqui é na velha aliança. Então, olha o que Deus fala com os hebreus. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Aleluia. Quer dizer que já naquele tempo, Deus exigia dos hebreus o guardar a palavra, o obedecer o que ele estava falando através da lei de Moisés. Deus estava cobrando, dizendo, olha, disso aqui depende a prosperidade de vocês. Para que vocês prosperem em tudo que vocês fizerem, depende da obediência aqui, ó. Hoje, Deus quer a nossa obediência, a graça de Deus, ao evangelho da graça de Deus. A palavra que está em vigor nessa nova aliança. Um capítulo antes, capítulo 28, versículo 29. Ok? Olha o que fala aqui agora. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Agora ele está falando do que vai resultar se você for desobediente a Deus. Olha, a desobediência a Deus faz você ter uma vida infrutuosa. Você não prospera, você não vai ser bem sucedido em nada.
Você vai sempre viver uma vida de muitos apertos, vai sempre ser roubado. Está aqui, ó. Puxa, pastor, roubaram a minha promoção. Eu era que tinha que ser promovido no meu emprego. Não é que um cara lá deu um jeitinho e ele é que foi o escolhido? Pastor, eu tinha tudo para ser o gerente da empresa. Não é que escolheram um ímpio? Está aqui, ó. O problema, sabe o que é? Todo pastor diz à igreja assim: olha, se vocês forem fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, se você honrar o Senhor, você vai emprestar a muitos, jamais você vai tomar emprestado, você vai ser sempre cabeça nessa terra, você não vai ser nunca cauda. Todo pastor diz isso à igreja. Todo pastor diz. Mas o problema é que eles não dizem que se você não for obediente a Deus, se você não for fiel a Deus, se você não honrar a Deus, olha, essa tua desobediência vai gerar na tua vida exatamente o oposto de tudo isso. Esse é o problema, eles não falam isso. Olha, aqui no versículo 43, vamos ler o 43 e o 44. Está falando se houver desobediência. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Você sabe o que é um filho de Deus ficar sendo cauda e o incrédulo cabeça? Você sabe o que é um filho de Deus que deveria emprestar a muitos, ele tem que tomar emprestado? Às vezes a pessoas ímpias, às vezes a pessoas que não tem nada a ver com Deus. Então, eu estou te mostrando, irmão, com Bíblia na mão, que o desejo de Deus é que você prospere em tudo que você faça. Que você seja bem sucedido no teu casamento, que você prospere na tua família, que você prospere na tua faculdade, na tua vida profissional, na tua empresa, no teu comércio, na educação dos teus filhos. Só que eu, como pregador do Evangelho da Graça de Deus, eu tenho que ser absolutamente sincero com você. Olha, eu sou sincero. Nada disso que faz parte da prosperidade vem através de movimentos mágicos. Nada disso. Mas não vem mesmo. O que eu chamo de movimentos mágicos? Corrente de prosperidade, fogueira santa, sujeito distribuir a varinha de Arão. Não, isso aqui é a varinha de Arão. Ou então pega um pedaço de madeira de ser o cajado de Moisés. Onde você tocar com esse cajado, Deus vai te dar, Deus vai te prosperar. Não. Isso aí são movimentos mágicos que não funcionam. Essa prosperidade aqui não pode vir para a tua vida através de um trabalho feito numa encruzilhada, um trabalho de macumba. Não, a prosperidade de Deus, ela sempre será fruto de uma vida de temor a Deus, de uma vida de obediência à palavra, de honrar a Deus da maneira que Deus quer ser honrado. Fora disso, meu irmão, não tem jeito. Não adianta procurar em outros cantos, não adianta procurar encontrar prosperidade de outra forma que você não vai encontrar. É tudo artimanha do diabo. É tudo astúcia de Satanás. Tudo, não adianta. Porque olha, todas as abominações que você vê hoje, como nós temos visto, tudo isso que os falsos profetas utilizam aí, a gente está careca de ver, careca de ouvir na televisão, ver na televisão, ouvir no rádio. Tudo isto, olha, não passam de superstições que eles usam para fazer comércio com o povo de Deus. Então, trazer à igreja dízimos e oferta é um decreto divino, é um decreto eterno que tem que ser obedecido pelo povo dele. Quem é de Deus não pode negligenciar isso aqui. Então esta é a forma que Deus soberanamente determinou para que a igreja dele seja mantida. Deus disse: a minha igreja vai ser mantida através dos teus dízimos. Vocês vão trazer dízimos na minha casa. Tudo que eu der a vocês, vocês vão devolver 10%. E vocês vão ofertar. E quando vocês ofertarem, vocês ofertem
com fartura, oferte com abundância, não seja avarento. É sempre essa a determinação de Deus. Aí você diz assim, pastor, Jesus teve um ministério? Teve. Jesus desenvolveu um trabalho durante 3 anos. Ele precisou ser mantido também por dízimos de oferta? Mesmo ele sendo o Deus Todo-Poderoso, o soberano, o único e soberano Deus, precisou. Mas isso está na Bíblia? Tá. Vou te mostrar agora. Vamos lá, no livro de Lucas, capítulo 8. Livro de Lucas, capítulo 8. Encontraram? Todos acharam aí atrás? Pronto? Então vou ler. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Quer dizer que essas mulheres aqui, elas contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e 12 homens. Não devia sair barato não, viu? Você sabe o que são 12 homens? Café da manhã, merenda, almoço, merenda da tarde, almoço e merenda antes de dormir? E as outras necessidades? E as outras necessidades? Imagine você manter 12 homens. Manter de tudo, roupa, sapato, material de higiene pessoal. Tá aqui, ó. Elas mantinham o Senhor Jesus com os seus bens, com o seu dinheiro, com o que elas possuíam. Tremendo, né? Vamos um pouco à frente. No livro de João, capítulo 12. João capítulo 12, versículo 6. Aqui fala de um episódio que aconteceu com Judas, quando ele viu uma mulher ungir os pés de Jesus com um perfume caríssimo. E ele logo avaliou que aquele perfume custava uma grana preta. Aí ele censurou, disse, mas como é que é possível? Era melhor pegar esse dinheiro e distribuir para os pobres. Isso aí custa 300 denários. O salário de um trabalhador durante 10 meses. E ela jogou nos pés dele, fez uma censura. Por quê? Olha o versículo 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Olha, Judas era quem tomava conta da bolsa, onde eram lançados os dízimos e as ofertas. E ele era ladrão. O sujeito metia a mão lá dentro, tirava alguma coisa e botava no bolso, está aqui, ó. Está vendo? Então, no ministério de Jesus havia dízimos e oferta. Amém, irmãos? Você vê que, vamos lá em Filipenses. Eu vou mostrar para você que Paulo compreendeu tão bem a importância de todos nós mantermos a casa de Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, né? Que ele mesmo ensinou que à medida que a gente vai suprindo as necessidades da igreja, Deus sempre supre cada uma das nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Ele diz, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quer dizer que quando eu oferto, quando eu dizimo, isso é um sacrifício que Deus aceita, isso é um sacrifício que para Deus é prazeroso.
quando nós fazemos isso. Agora veja o que ele diz no versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quer dizer que quando eu supro as necessidades do ministério, quando eu supro as necessidades da igreja, Deus há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades. Está aqui. Esses irmãos filipenses, várias vezes, irmão, eles ajudaram financeiramente o apóstolo Paulo. Aqui no versículo 10, veja. No versículo 10, desse mesmo capítulo 4. Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer que o apóstolo São Paulo, ele estava sobremaneira alegre no Senhor, porque mais uma vez, não foi a primeira vez, esses irmãos aqui da igreja de Filipe estavam prontos a ajudá-lo. Estavam pegando recursos e mantendo o apóstolo. Ele diz, digo isto, não porque eu esteja vivendo em pobreza, não porque eu esteja passando necessidade, porque eu já aprendi, Paulo disse, a viver alegre em toda e qualquer situações. Ele disse, olha, de todas as circunstâncias da vida, sejam elas boas, sejam elas más, eu já tenho experiência. Então, na verdade, Paulo estava dizendo, em qualquer circunstância, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo, Jesus haverá de suprir todas as minhas necessidades, seja que circunstância for. Aí no versículo 14, ele continua e diz, todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ele diz, vocês fizeram muito bem em me ajudarem neste momento de necessidade. Interessante, né? Que o apóstolo elogia o comportamento correto, o comportamento digno desses irmãos aqui. E ele lembra, ele diz, olha, no início do Evangelho, quando eu parti para a Macedônia, quando eu dei início à minha caminhada, só vocês praticaram a ordem de Jesus no que diz respeito a dai e ser-vos-á dado. Só vocês creram. Só vocês acreditaram, porque quem acredita pratica. Amém, irmão? Essa história de dizer, não, eu creio que através dos meus dízimos e minhas ofertas, Deus vai me abençoar. Crê, mas não faz. Às vezes dá dízimo num mês, não dá dízimo no outro. Quando é para ofertar, é uma mesquinharia. Nunca dá oferta generosa. Aí ele diz, olha, mesmo quando eu estava em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda. E não foi só uma vez, mas duas. E aquilo que vocês enviaram foi o suficiente para as minhas necessidades. Não foi para 50% das necessidades. Foi para 100% das minhas necessidades. Oferta tem que ser assim. Oferta tem que suprir 100% das necessidades da igreja. Se todo mundo fosse dizimista, se todo mundo fosse ofertante e generoso, a igreja não passaria necessidade. Não passaria, irmão Orlando. Não passaria. E o que eu acho fantástico aqui é que esta igreja dos Filipenses estava ajudando outras igrejas. Aquilo que eles estavam arrecadando aqui não era para ser usado em proveito próprio, era para ser usado em benefício de outros irmãos. Coisa difícil hoje, né? Você já viu igreja socorrer igreja? Nunca. Nunca. Uma vez eu estava em Natal, fazendo um culto em Natal, e nós estávamos precisando de ajuda nessa igreja aqui.
Foi no início da graça, essa igreja estava começando. E nós estávamos com muitos problemas. Aí eu conclamei a igreja de Natal a ajudar a igreja de Fortaleza. Aí tinha um casal que tinha um mês que tinha chegado na igreja, eles tinham vindo da Assembleia de Deus. Aí a senhora levantou a mão e disse, posso falar? Eu disse, pode. Era a parte administrativa do culto, né? Porque na hora da palavra, dificilmente eu permito que alguém fale. Aí ela disse assim, pastor, o senhor não me leve a mal, mas eu não concordo da gente ajudar a igreja de Fortaleza. Eu digo, por quê? Porque eu acho que cada uma tem que se virar sozinha. Você vê a mentalidade? Não, nós devemos trabalhar pela nossa. Eu digo, não. Eu digo, a igreja de Jesus é uma só. A igreja Cristo é Vida é uma só. É uma só. A que está mais necessitada, as outras ajudam. E ela saiu da igreja, não ficou na igreja. Disse que não concordava. Agora veja o versículo 17. O apóstolo diz assim, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo estava dizendo, não é que eu procure o dinheiro de vocês, não é que eu queira arranjar um jeitinho de vocês meterem a mão no bolso e dar algum dinheiro. Não. Ele disse, o que realmente me interessa, o que realmente me deixa muito feliz, é saber que quando vocês agem assim, Deus vai recompensar de uma maneira abundante a todos vocês. Por causa dessa obediência, por causa dessa generosidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quer dizer que, quando eu supro as necessidades da obra de Deus, Deus está dizendo que Ele também vai suprir cada uma das minhas necessidades. A minha necessidade, por exemplo, de pagar um aluguel. Se eu preciso comprar móveis novos, Deus vai me dar condições de eu comprar. A necessidade de trocar de automóvel, de eu colocar meus filhos no colégio. Deus tem que suprir. Quem tem filhos tem necessidade de botar os filhos no colégio, ou não tem? A necessidade de eu conseguir uma promoção no meu emprego, Deus vai suprir essa necessidade. Deus vai tocar no coração do teu chefe lá e ele vai recompensar você. A necessidade da minha empresa ganhar uma concorrência. Você tem uma empresa, um comércio, entra numa concorrência, disputando com outras. Deus vai lá e diz, você que vai ganhar. Você vai ser a empresa escolhida. E Deus faz isso. Amém, irmãos? Agora, se não levar isso aqui a sério, e 90% do povo evangélico não leva. 90% do povo de Deus não leva isso aqui a sério. Pode acreditar no que eu estou falando por experiência própria. Não leva mesmo, viu? Enganam Deus nos dízimos, são avarentos nas ofertas. Você tira. Olha a dificuldade que é você formar um grupo de louvor. Por quê? Porque as pessoas querem cantar, tocar, desde que elas não tenham que perder tempo para ensaiar. Olha, mas tem que vir aos sábados. Ah, não. Tem que vir sábado, todo sábado Todo sábado a gente ensaia para fazer uma coisa bem feita, fazer a coisa que vai ser. Aí já não quer mais. Já não quer mais. Não quer dedicar o tempo para Deus. Agora imagine quando se trata de dinheiro, hein? Como é que a coisa funciona, né? Agora, eu quero terminar fazendo um alerta interessantíssimo. Preste muita atenção no que o pastor vai dizer. Às vezes você é uma pessoa obediente a Deus, você é um fiel dizimista, você é uma pessoa generosa nas ofertas, você não mede sacrifício, você percebe a necessidade da igreja. Não precisa o pastor estar pedindo, olha, aluguel. Não, você mete a mão no bolso, poxa, eu sei que um aluguel é caro, eu sei a dificuldade de pagar uma rádio, eu sei a dificuldade da conta de energia que é alta. Espera lá, não precisa me pedir não. Tem condições, Deus está dando, pega 100, pega 200 e dá. Eu sei disso. Aí como você é fiel nos dízimos, é generoso nas tuas ofertas, você está semeando uma boa semente, você tem direito de colher os frutos da tua sementeira. Quem planta,
colhe. Agora o que é que eu quero alertar você? O problema é que muitas das vezes você está cercado de pessoas que não obedecem à palavra de Deus, que não querem saber de Bíblia, que não querem saber de igreja, que não querem saber de dar dízimos, não querem saber de dar oferta, até combatem, até criticam, porque você dá o teu dízimo. Eu aprendi uma coisa: ou você dá dízimo para Deus, ou você dá dízimo para o diabo, mas tem que dar. Ou dá para Deus ou dá para o diabo, mas que dá, dá. Ou você oferta generosamente para Deus, ou você vai ofertar generosamente para o diabo. Como assim, pastor? Sabe como? Quando a pessoa bebe, fuma, consome drogas, vive nas noitadas, nas farras, todo o dinheiro que ela está gastando nessas coisas é muito maior do que um dízimo que ela dá na igreja, do que uma oferta que ela dá para Deus. E ela está contribuindo para quê? Para o reino das trevas se expandir nesse mundo. Quanto mais as pessoas fumam, mais as fábricas de cigarro ficam milionárias. Mais elas têm recursos para colocar uma propaganda bonita na televisão, que atraia mais gente para se tornar viciado no cigarro. Então, ou para Deus ou para o diabo tem que dar. Só que essas pessoas que te cercam, que não querem saber de Deus, que não querem saber de dízimo, que não querem saber de oferta, que não querem saber de Bíblia, que não querem saber de culto, que não querem saber de igreja, pode ser pessoas da tua família, pode ser amigos, primos, filhos, marido, esposa, cunhados, avós, pode ser quem for. Elas estão em teu lado, estão ali te cercando. E aí é que mora o perigo. Muito cuidado, porque essas pessoas, elas andam com a canequinha do diabo. Pastor, pera lá. Canequinha do diabo é. O que é a canequinha do diabo? É uma canequinha que elas usam para tirar de você aquilo que Deus tem dado a você. Aquilo que Deus tem concedido a você por causa da tua obediência, por causa da tua fidelidade, por causa de você honrá-lo. Isso aqui é muito sério. Cuidado com a canequinha do diabo, meu querido. Deus dá a você porque você está obedecendo a palavra, porque você vem aos cultos, porque você dá teus dízimos, porque você é generoso nas ofertas. Aí você tem a proteção de Deus, você tem a bênção de Deus na tua vida, você tem prosperidade, Deus vai suprir nas tuas necessidades. Isto é um direito legítimo que você tem. Mas aí, de repente, tem alguém à tua volta que não tem direito a nada disso. Não tem direito a nada. Aí vem com a canequinha do diabo e diz: dá para tu me arranjar duzentinho? Que eu estou com uma dívida ali, meu nome vai para o SPC, meu nome vai para o Será, me empresta 200. Aí você tem 200. Vem outro, que não quer saber de Deus, não está dentro, não dá nada. Só quer saber de curtir a vida. Aí daqui a pouco está na pior, aí vem, puxa, olha, estou numa pior, estou para ser despejado, meu aluguel atrasado, me ajuda aí, me arranja aí um dinheirinho, me arranja aí quentinho, que já dá para quebrar um galho. Aí você vai lá, os quentinhos. Aí a canequinha do diabo vai andando, vai andando, vai andando. No fim do mês, meu irmão, o devorador está devorando o que Deus te deu. Está devorando o que Deus te deu. Deus deu para você, não foi para eles. Às vezes é um filho rebelde, que até zomba de você porque você vem à igreja, zomba da tua fé, zomba da tua obediência. Mas na hora que faz 1000 besteiras, que está quebrado, aí diz: papai, o senhor tem que me ajudar, né, papai? Pelo amor de Deus, papai. O senhor não vai me deixar aqui na pior, né? O que é que você fez? Gastei tudo. Mas você não trabalhava, porque você não juntou dinheiro? Não. Gastou em farra, gastou com mulher, gastou com tudo que não presta nesse mundo. Aí ele quer que você socorra. E aí vem uma vez, vem duas, vem 3.
E quando você abrir os olhos, o devorador devorou o que você tem. Então, observe isso. Veja quantas canequinhas do diabo estão em teu redor. É claro, a gente fica com pena quando vê uma pessoa numa situação difícil, mas é uma canequinha do diabo. É uma canequinha do diabo, não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Parece uma coisa assim, poxa, mas que é isso? Não. Se é uma situação de doença grave, aí a gente chega junto. Aí a gente faz até para o estranho. Mas, para socorrer a pessoa, sabe, para ela voltar a continuar na vida ímpia, aquilo que ela jogou fora por causa de uma vida desregrada, porque não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de Bíblia, não quer saber de nada, só quer saber de beber, de mulher, de farra, disso, daquilo. Não pode. É a canequinha do diabo. Então preste atenção nisso. Não deixe que as tuas bênçãos sejam levadas por aqueles que não honram a Deus. Senão eles levam. Senão eles levam. E outra coisa, não queira fazer pela pessoa o que Deus não está fazendo. Senão você quebra a cara também. Se Deus não está fazendo, por que eu vou fazer? Se Deus não está fazendo, porque alguma coisa de errado tem. Senão você também vai sofrer as consequências da disciplina que aquela pessoa está passando. Amém? A canequinha do diabo. Você nunca mais vai esquecer disso. A canequinha. Querendo tomar o que Deus te deu. Querendo arrancar as tuas bênçãos. Deus deu a você, porque você é fiel, porque você o honra, né? Porque você é obediente à palavra. Pessoa não honra Deus, não é obediente, ainda critica você, ainda escarnece você. E depois vem de lá, ó, com a canequinha do diabo para tomar o que Deus está te dando. Não pode. Amém? Amém, irmãos? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.